Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e hoje é dia da gente falar de Zeferino Galvão, aproveitando a passagem do primeiro século do seu falecimento. Se inscreva no canal, deixe um comentário e deixe um like se você quiser fortalecer a divulgação da história pesqueirense. Zeferino Galvão é um nome bastante conhecido em Pesqueira. Além da rua que tem o seu nome e fica no centro da cidade, ele é muito associado à cultura local. Sempre que a gente pensa na cultura pesqueirense, eu creio que a primeira figura que se forma na nossa mente é a figura de Zeferino. E mesmo o seu nome sendo tão emblemático, me dá a impressão que a vida dele é pouco conhecida, mesmo havendo, digamos, uma divulgação pontual em datas especiais, como aconteceu quando se completaram 150 anos do seu nascimento. A prefeitura chegou a publicar um folheto, um livreto, na verdade, com informações sobre a sua obra e a sua vida. A gente começa pelo local de nascimento, que não foi em Pesqueira. Na verdade, Zeferino Galvão, ou Zeferino Cândido Galvão Filho, seu nome completo, ele nasceu na zona rural de São Bento do Una. O local exato a gente não sabe. Quando alguém tenta traçar algumas linhas sobre a biografia dele, sempre há uma contradição, ou aparecem dois nomes, Sítio Ingá ou Sítio Olho d'Água. Aí a gente não sabe se trata do mesmo sítio com dois nomes, como é possível acontecer, principalmente na zona rural. A gente tem muita variação de nomenclatura. Ou talvez seja ainda uma propriedade rural menor encravada num sítio maior. Essa é outra possibilidade. O que a gente pode afirmar é que o local deveria ficar por perto da povoação de Água Fria, que hoje é um distrito de Belo Jardim, porque a família frequentava a capela de Água Fria. Eles chegaram a morar lá depois, mas mesmo antes eles chegavam a frequentar a capela e frequentavam também a matriz de São Bento do Una, que foi onde Zeferino foi crismado. Seus pais foram o capitão Zeferino Cândido Galvão, ele era capitão da Guarda Nacional, e Francisca Franca de Torres. O casal resolveu se mudar para Pesqueira em 1870. Provavelmente eles se mudaram em busca de melhores condições para a família. Naquela época, Pesqueira estava numa ascensão muito grande. Foi por aí também que muitas famílias do Brejo da Madre de Deus vieram para Pesqueira, a maioria com a intenção de investir no comércio. Realmente a economia pesqueirense vinha crescendo bastante e chamava a atenção da região. E sobre a chegada deles, o próprio Zeferino, num trecho do que sobrou da sua autobiografia, fala da sensação ao ver Pesqueira pela primeira vez. Recordo-me perfeitamente do dia em que aqui cheguei. Contava 6 anos de idade e foi em maio de 1870, numa quarta-feira, já ao cair da tarde. Desconhecia completamente o que fosse um mercado, e tão atoleimado era, não só pela diminutidade como também pela educação campestre, que ao percorrer a feira, não obstante ser conduzido pelo meu próprio pai, senti que a cabeça andava à roda e que tudo me parecia fantástico. Esse relato dá uma ideia de como Pesqueira realmente chamava a atenção naquela época. Inclusive, isso é diferente do que o pessimismo de Zeferino pinta em outro momento. Me dá a impressão que ele era uma pessoa amargurada, ressentida, e isso pode ser um dos reflexos. Sua educação começou em casa mesmo, com a sua mãe, que foi sua primeira professora na prática. Só que o comportamento inadequado dele durante as aulas fez com que o pai resolvesse matriculá-lo numa escola pública, na cadeira da professora Francisca Lumac, que foi, portanto, sua primeira mestra oficialmente. E vejam só a importância disso. A gente sabe o nome da primeira professora de Zeferino Galvão. É um nome desconhecido em Pesqueira, mas que vale a pena e merece ser guardado. No ano seguinte,
ele passou a estudar na escola do professor Valeriano Bezerra Cavalcante, que, diferente da professora Lumaque, se tornou um nome bem mais conhecido em Pesqueira, inclusive é nome de rua no bairro do Prado. Ele estudou com a professora Francisca Lumaque em 1871 e com o professor Valeriano em 1872. Embora Zeferino tenha registrado memórias muito incômodas dos seus tempos de escola, a gente percebe que ele fez bom proveito das aulas e formou uma base muito sólida para sua intelectualidade. Mais para frente ele estudou latim, francês, história, geografia e, na minha opinião, a gente pode considerá-lo o primeiro historiador pesqueirense. A vida profissional ele começou com a funilaria, que foi um ofício aprendido com o pai. A família vivia sempre em muita dificuldade, o orçamento muito limitado, tanto que quando ele precisou ir para Recife assumir uma vaga de emprego, ele teve que contar com a ajuda do pai, que conseguiu pouco dinheiro, mas que deu para comprar um fraque, algumas camisas, uma calça e um par de sapatos. Para ir para Recife, ele precisava ir até Palmares e pegar o trem até a capital. E para fazer esse trajeto de Pesqueira até Palmares, ele teve que pegar um cavalo emprestado. Ao chegar na capital, infelizmente ele descobriu que as condições prometidas na vaga de emprego simplesmente não existiam. Ele encontrou uma situação muito difícil, acabou adoecendo do estômago e depois de 6 meses ele deixou o trabalho e voltou para Pesqueira. 2 anos depois disso, numa nova tentativa de melhorar de vida, ele foi até Palmares, mas lá se envolveu numa confusão com alguns soldados do exército, acabou preso, passou 2 meses na prisão. Depois que foi liberto, ele resolveu voltar em definitivo para Pesqueira e investir no ensino particular para ganhar a vida. Então ele acabou se isolando em Cacimbão, que é uma povoação bastante conhecida aqui em Pesqueira ainda hoje. Abriu uma escola e foi lá em Cacimbão que inclusive nasceram seus filhos Alípio e Anísio Galvão, nomes também bastante conhecidos na cultura local. Zeferino teve muitas profissões. Ele foi rábula, foi delegado de polícia, professor, secretário da Câmara de Vereadores, secretário da Prefeitura, mas o seu nome entrou para a história como jornalista e como escritor. Inclusive ele foi membro da Academia Pernambucana de Letras e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Ele teve trabalhos publicados em vários jornais e revistas do país, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro e até no Rio Grande do Sul. Aliás, um dos seus romances foi publicado até na França. E em relação à sua atividade de historiador, para mim ele foi o maior dos pesqueirenses. Não pela quantidade de trabalhos produzidos, porque foram obras nessa área bem escassas, mas pelo caminho que ele abriu, pelo pioneirismo. Em 1896, a gente já encontra um artigo sobre a história de Pesqueira, escrito por Zeferino Galvão e publicado no Rio Grande do Sul. Livros ele publicou inúmeros, alguns editados na sua própria gráfica, que era a tipografia do jornal Gazeta de Pesqueira, que foi fundado em 1902 e comprado por ele em 1906, e outros editados em gráficas diversas em outras partes do Brasil. Seu trabalho à frente da Gazeta foi justamente o que mais marcou seu nome na história da cidade. Foi uma existência muito pobre de bens, mas riquíssima em pensamento e em intelectualidade. Sem dúvida nenhuma, Zeferino foi uma das maiores mentes de Pernambuco na sua época. E essa vida de saldo brilhante chegou ao fim em 1º de fevereiro de 1924, em Recife, onde ele vivia há 2 anos para tratar da saúde. A história de Zeferino é complexa e é profunda, e como tal, merece ser estudada, ser olhada com profundidade, o que não é possível, evidentemente, a gente fazer num programa como esse. Mas eu estou escrevendo um livro, uma biografia para Zeferino Galvão, que eu espero que fique pronta ainda esse ano, para a gente não deixar passar em branco esse marco do 1º centenário da sua morte. E tem uma frase que eu gosto de repetir, que diz que toda homenagem,
todo estudo, tudo que se fizer pela memória de Zeferino Galvão será pouco diante do tamanho do homem que ele foi. É isso.